pessoal, esse é o canal Estante Branca e por aqui nós falamos sobre livros e espiritualidade, então sejam muito bem-vindos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês as minhas últimas aquisições de livros, e essa aquisição é muito especial, porque é de uma editora que eu gosto bastante, uma editora que eu conheci não faz muito tempo, mas que já se tornou uma das minhas preferidas, porque trazem livros não apenas relacionados, com temáticas relacionadas à espiritualidade, mas são livros que nos levam a reflexões mesmo. E são livros assim para a expansão da consciência. Então, eles abordam temas de forma completamente aberta. Então, eu gosto bastante, eu tenho gostado bastante, que é a Editora do Conhecimento. Então, tá aqui a minha caixinha. Já tem um videozinho lá no Instagram mostrando, os livros, mas agora eu vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Vou ler a sinopse e vou mostrar com mais detalhes para vocês, né? Então, comprei alguns livros da Editora do Conhecimento. E aí veio aqui nessa caixinha. Então, o primeiro é esse aqui. Paraísos Perdidos. A Saga dos Exilados. Ele foi escrito por José Andrade Filho. A capa dele é linda, né? É um tema que eu gosto bastante. Ele fala justamente sobre a transição planetária, nos trazendo um relato de espíritos que foram exilados de um outro planeta aqui para a Terra. Então nós podemos ver como funciona esse processo de exílio. É bastante interessante. Vou ler a sinopse para vocês. A história da humanidade terrena vem de muitíssimo mais longe e tem componentes muito mais ricos e diversificados do que admite a história oficial. Já é de amplo conhecimento na literatura espírita espiritualista o fato de que na composição dos povos da Terra foram adicionados pela espiritualidade espíritos exilados de outros mundos, reencarnados com o fim de, fazendo a própria evolução, promover o progresso das incipientes raças terrestres e dos respectivos corpos físicos. Entretanto, não só apenas os clássicos emigrados de capela vieram a ser adicionados a essa humanidade, em eras antiquíssimas. A obra Paraísos Perdidos, a Saga dos Exilados, vem acrescentar ao nosso cabedal da história oculta do planeta informações que enriquecem nossa compreensão da trajetória do Homo sapiens, desde os continentes desaparecidos da Lemúria e da Atlântida, e descreve as diversas levas de exilados, assim como os dos sistemas estelares de onde provieram, em momentos distintos do tempo. Suas encarnações em grupos programados pela espiritualidade, suas peripécias, desacertos e tropeços, os conflitos que envolveram diversos núcleos desses exilados, espelhando sua própria inferioridade, vão oferecendo ao longo da narrativa informações sobre núcleos humanos ancestrais, que vão até os primórdios do continente europeu, bem como as catástrofes que extinguiram os continentes lemuriano e atlante. Enfim, um painel enriquecedor para o nosso conhecimento da história oculta dessa humanidade. Então, é bem interessante, né? Nós vamos ver aqui nesse livro história de exilados de vários orbes, né? Então, deve ser muito interessante. O segundo livro que eu gostaria de compartilhar é esse aqui, A História de um Anjo, A Vida nos Mundos Invisíveis. Ele foi escrito por Roger Bottini Paranhos, que é um dos meus autores favoritos do momento, o mesmo que escreveu a série sobre Atlântida. Então, eu fiquei bem curiosa para ler esse livro. Eu vi outros perfis do Instagram, né, que tem esse viés espiritualista também falando sobre esse livro. Fiquei bastante curiosa e agora eu comprei. Eu vou ler a sinopse, então. Um ser de luz volita, sem asas, e desce das esferas superiores ao plano terrestre, em missão transcendental.
O próprio dirigente planetário, Jesus, o envia. Objetivo: promover o universalismo, aproximando religiões antagônicas rumo à unidade de crenças previstas para o terceiro milênio. Ele conquista seguidores, multidões o escutam. Seu toque cura enfermos, levanta paralíticos, transforma espíritos trevosos. Seu olhar cativa os corações. Será um anjo? Em plena época de transição planetária que estamos vivendo, Gabriel é o mensageiro da transformação religiosa programada para o planeta Terra. E pela cronologia desta obra, encontra-se encarnado atualmente. Mas quem é Gabriel? Um anjo? O leitor poderá tirar as próprias conclusões acompanhando sua trajetória nessa obra instigante e de cunho profético. Dos cenários paradisíacos de uma comunidade de luz aos quadros dantescos de uma cidade trevosa do astral, da vida na matéria à preparação das caravanas de exilados que migrarão para um planeta inferior, Gabriel encarna a presença da luz crística. Será um anjo? Fiquei bem curiosa. Então, logo eu vou ler esse livro. O terceiro livro é este aqui. As Manhãs São Eternas. Ele foi psicografado pelo médium Almir Rezende e ditado pelo espírito Alexandre. Vou ler a sinopse para vocês. Que mistério liga, de remoto passado, o luminoso espírito Natanael a Natã, um líder das sombras, levando o primeiro a descer a cidadela sombria onde este reina, no intuito de resgatá-lo para a luz. Porque o poderoso líder trevoso estremece ao defrontar-se com Alexandre, o auxiliar de Natanael. Nessa obra fascinante, vamos com Natanael e o jovem Augusto à cidade sombria de Natã, e a conhecemos em detalhes: habitantes, edificações, o palácio do líder obscuro e a realidade energética do conjunto. Percorrendo os vales de sofrimento e seus guardiões, vemos os temidos dragões em ação e deparamos com uma universidade trevosa onde se desenvolvem pesquisas e estratégias científicas avançadas, chips eletromagnéticos, experiências genéticas, indutores de obsessões, rastreadores psíquicos, técnicas de sondagem de almas, hipnose, enfim, toda uma avançada tecnologia a serviço das trevas. E ainda mais. Vemos desencarnados e encarnados em desdobramento sendo vitimados por elas. Na contraparte da narrativa, em plena crosta, uma casa espírita onde médicos desencarnados e extraterrestres operam juntos, socorre vítimas desses métodos invasivos. A presença dos companheiros da Irmandade Galáctica é uma constante na obra que nos conduz, inclusive, a um planeta mais feliz que a Terra, com o qual os personagens da história têm um vínculo original. Então parece ser bem interessante. Eu vi entrando no site da Editora do Conhecimento, eu nunca tinha ouvido falar desse livro, mas eu achei bem interessante, então comprei também. O outro livro que eu comprei foi este aqui, A Terra das Araras Vermelhas, uma história da Atlântida. Ele foi escrito por Roger Feraldi. Então, ele segue mais ou menos na linha dos livros do Roger Paranhos sobre a Atlântida, só que ele se passa num outro momento da história, então eu achei isso bem interessante. A Atlântida existiu. Foi a terra-mãe de civilizações como a hindu, a egípcia, a grega, os árias, os incas, maias e astecas, os pele vermelhas americanos, entre outros. E se ficássemos sabendo que o legítimo sangue atlante original corre nas veias físicas e espirituais do povo brasileiro? E que povos da Atlântida se estabeleceram um dia no território brasileiro e terminaram originando nações que hoje conhecemos como culturas indígenas brasileiras? Lendo diretamente os registros espirituais de tempos remotos, o autor dessa fascinante história, verídica em todos os detalhes, levanta o véu da história não contada da terra brasileira
e nos leva a conhecer intimamente a vida da colônia Atlante, estabelecida há 40 mil anos no litoral do estado do Espírito Santo. Uma narrativa intensa e vívida, tecida com os fios de vários dramas de fascinantes personagens que construíram o destino da terra das araras vermelhas. Uma história apaixonante que irá seduzir o leitor pela riqueza de informações inéditas sobre a história remota e ignorada do Brasil, e a herança atlante que pode ser reconhecida em diversos caracteres psíquicos do povo brasileiro. E cativá-lo com a trama envolvente que reuniu muitos destinos num drama de amor e morte, espiritualidade e forças mágicas, paixões e intrigas, lutas de poder, generosidade, renúncia, heroísmo e grandeza. A Terra das Araras Vermelhas é um romance ancestral e uma revelação inédita. Raras obras resultantes de pesquisa psíquica do passado podem igualar-se à riqueza, precisão e beleza dessas narrativas, que retrata a magia do povo atlante. Então, assim, ele foca na Terra das Araras Vermelhas, que era uma espécie de colônia de Atlântida, né? Tinha ligação ali com a Atlântida, mas que era justamente no território onde o Brasil está hoje. Então eu achei isso bem interessante. O outro livro do mesmo autor, que também tem o Brasil como foco, é esse aqui. Baratsil, A Terra das Estrelas. Achei bem interessante, de Roger Feraldi também. Vou ler a sinopse. Por que razão o povo brasileiro é tão místico e possui uma familiaridade natural com o invisível? Por que o Brasil é um país rico em todas as correntes espiritualistas? Por que possuímos uma noção coletiva de país predestinado? É o que a fantástica revelação desse livro explica, por meio da consulta aos registros invisíveis autênticos. A história ancestral da Terra das Estrelas, que é o Brasil, e da América do Sul, é o que desvenda as raízes espirituais do povo brasileiro e seu destino de nação líder da espiritualidade da nova era. Uma avançada civilização, desenvolvida pelos mestres extraterrenos de Lemúria e Atlântida, semeou no território brasileiro, em era remota, as magníficas cidades do Império de Paiti, Itaoca e Ibês, e da Terra das Araras Vermelhas, que é do livro anterior. Essas culturas fizeram evoluir as raças então existentes pela manipulação genética e desenvolveram seus poderes psíquicos. Com isso, foram preparados, no inconsciente desses egos, as sementes da nova raça futura do terceiro milênio. Então, muito interessante a premissa desse livro. Logo eu vou ler. Eu tenho muitos livros para ler, né, gente? Gostaria de ter mais tempo, mas eu vou lendo conforme eu consigo. E por fim, o último livro dessa leva que eu comprei é esse aqui. Anais do Akasha. Portal das Memórias da Eternidade. Foi escrito por Daniel Meurois Givaudan. E ele fala sobre registros akáshicos também, que é um tema que eu gosto bastante, sobre o qual eu já falei aqui no canal. Vou ler a sinopse para vocês. Há milênios, místicos e exploradores do invisível têm afirmado possuir a capacidade de deslocar sua consciência entre os meandros do tempo. Daniel Givaudan é um deles. Mas o que o autor apresenta aqui não são os resultados dessa busca, como em seus 26 livros anteriores. É o próprio roteiro detalhado dessa fascinante imersão nas memórias do espaço-tempo. Com cristalina simplicidade, ele nos faz compartilhar passo a passo de todas as facetas de sua fantástica experiência, detalhando de que maneira se ouve e se compreende as línguas ancestrais de cenas longínquas, como é possível deslocar-se para diante ou para trás no fio do tempo. Quais os riscos dessas extraordinárias jornadas? Como funciona o átomo permanente, o banco de dados eterno do ser humano, a natureza do karma, do éter e da psicometria. Parece ser bem interessante. Sem nada ocultar, Givaudan nos torna cúmplices desse mergulho no coração do tempo,
e não receia falar do que constitui o colossal cartão de memória do cosmo, o Akasha, e de suas visões dos neurônios de Deus, nem do espírito planetário e sua memória, ou dos guardiões do umbral da memória, enfim, da estrutura e fisiologia secreta do universo, com a tranquilidade convincente de quem esteve lá, e ainda conduz o leitor a refletir sobre a natureza da realidade e sua estranha tessitura. Parece ser bem interessante. Então, pessoal, são esses os livros, né, que eu adquiri recentemente da Editora do Conhecimento. Como eu disse, gosto bastante dessa editora, eu acho que os livros são ótimos. Eles têm um slogan que eu acho bem interessante, né? Algumas editoras têm um slogan, né, que resume ali qual o propósito, né, qual o seu propósito. E o da Editora do Conhecimento diz assim: auxiliando a humanidade a encontrar a verdade. Eu achei incrível. Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui na descrição os livros, né, o link de onde vocês podem adquirir no site da Editora do Conhecimento. E espero que tenha sido proveitoso, que vocês tenham tirado alguma dica de leitura dessa relação que eu mostrei para vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima e tchau!